Graça e paz. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos porque estamos juntos novamente em torno da Tua Palavra, Pai. Agradecemos pela oportunidade que nós temos, pelas chances de estarmos nos comunicando em torno da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude, que seja um tempo de salvação, de libertação, de cura, um tempo de edificação. Abençoa cada pessoa que está ouvindo, que está vendo este programa, em nome de Jesus. Amém. Eu queria, antes de começar a lembrar da história de José, falar duas coisas. Uma, que eu estou muito feliz de receber as mensagens. Tenho sido edificada, animada e alegrada com isso. Eu confesso que eu tenho dificuldade em lidar com o celular, mas tem até gente, a minha netinha vai me ajudar também, e outros estão me ajudando a responder. Muito obrigada, que Deus abençoe cada pessoa que gastou seu tempo precioso para fazer uma avaliação. Segundo ponto, é que nós estamos fazendo um estudo panorâmico. Então, estamos indo um pouco depressa. Às vezes, eu precisaria ir um pouco mais depressa ainda. O meu conselho é que vocês peguem a Bíblia e vão estudando. Nós estamos estudando Gênesis. Vão lendo devagarinho aí em casa. Então vamos começar. Nós falamos que o endereço, a gente ensinava para as crianças no endereço da Bíblia. O bairro é o livro. O número grande é o capítulo. E o número pequeno é o versículo. O bairro, o número grande é a rua e o número pequeno é o versículo. Nós estamos no livro, o bairro é Gênesis. O capítulo, número grande, 43. E vamos começar no versículo 1. Vamos caminhando aí. Lembrar que José agora é governador do Egito. Os irmãos já vieram, compraram trigo. Ele segurou um irmão. Ninguém sabe o que José pensou, mas ele está testando, ele está provando para ver se os irmãos amadureceram. Os irmãos chegam lá, eles veem que o dinheiro foi devolvido, eles ficam assustados, mas quando termina o mantimento, eles são obrigados a pensar em voltar para o Egito. E o José tinha feito uma exigência: tragam Benjamim. Jacó não queria que eles levassem o Benjamim, mas Judá se responsabilizou. Eu sou responsável por Benjamim. Quando eles chegam lá no Egito, José olha o Benjamim, ele fica muito emocionado e ele arma um banquete, um almoço com os irmãos. Manda soltar o Simeão, que ficou preso naquela viagem. Quando ele vê o Benjamim, ele chora. E ele manda colocar na mesa os lugares certinho, conforme a idade de cada um. Mas os irmãos não desconfiam de nada. Depois do capítulo 44, José arma um estratagema, uma armadilha para eles. Ele coloca no saco de mantimento deles, no saco de Benjamim, um copo que ele dizia que fazia adivinhação. E eles vão embora, descobrem o copo no saco de Benjamim e José fala, ele vai ficar como escravo. Judá pede para ficar no lugar de Benjamim. E no capítulo 45, José se revela, ele não aguenta mais. Quando ele diz para eles: eu sou José, o irmão que vocês venderam para o Egito, eles ficam muito atemorizados. Mas José, aquela ternura dele, ele diz assim: Deus que me trouxe para cá, não fiquem com medo. Deus me trouxe para conservar a vida de vocês, para conservar a nossa família. Vão logo falar para o meu pai e tragam o meu pai Jacó para eu sustentar vocês aqui. Moisés registrou assim, que quando Jacó soube que José estava vivo, filho preferido, reviveu-lhe o espírito, ele remoçou.
e ele então aceitou de ir para o Egito. E o Jacó então e família vão para o Egito. Antes de ir, Deus aparece novamente para Jacó e refaz, ele repete a aliança que ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó mesmo. A terra, uma multidão de descendentes, não é isso? E uma aliança e bênção. E ele falou para o Jacó, você vai voltar para a terra. E ele falou agora para o Jacó, pode ir para o Egito, que a sua família vai voltar um dia. E quando eles chegam lá no Egito, eles vão ficar numa região separada, em Gozém. Ali, eles eram criadores de ovelhas, os egípcios abominavam os criadores de ovelhas, então eles vão ficar separados. É Deus trabalhando sempre. Porque se eles ficassem na terra prometida, lá em Canaã, eles iam misturar com os cananeus. Agora, no Egito, se eles chegassem ali e ficassem espalhados, eles iam receber a cultura dos egípcios, os modos de viver, a religião. Então, Deus colocou no coração do faraó e no coração de José, para eles ficarem separados num território chamado Gozém, que tinha fartura. E ali eles iam ficar protegidos pelo faraó e por José. Os judeus são acostumados. Aqui em Prudente tinha uma família, muitas famílias. O rei dos móveis, o seu Jacó Becker. A filha dele era amiga da minha irmã. E eles eram fechados. Muitas famílias não deixavam ninguém que não fosse judeu fazer parte deles. O seu Jacó permitia, minha irmã fazia parte da amizade deles. Mas a Elza começou a namorar um moço daqui de Prudente e a família foi embora, para que não fosse contagiada por outra cultura e por outra religião. Muito bem. Então eles agora vão chegar lá. Jacó está com 130 anos quando ele vai para o Egito. E lá ele conhece o faraó e abençoa o faraó. E José sustenta a sua família. José agora é o governador. E ele, quando termina os 7 anos de fartura, que ele já amontoou todo lá nos armazéns, agora o povo começa a comer o que tinha. E quando acaba o mantimento, eles vão comprar do faraó. E José é o governador. E depois o povo gasta o dinheiro, acaba o dinheiro, o povo oferece o gado que tem, acaba o gado também. Eram 7 anos de fome. Eles oferecem, eles vendem, trocam a terra que eles têm por mantimento, por comida. E, finalmente, a vida deles se torna escravos de Faraó. E eu fiquei muito triste quando eu estudei isso aí, mas depois diz assim, o que o José fez? Ele deu semente para cada agricultor, cada família, e estabeleceu isso, que eles iam plantar, né? José distribuiu a semente. Vocês vão plantar. 1/5 da colheita é para o rei. 4/5 é para vocês semearem outra vez, para alimentar a família, para sustentar. José então cuidou. O povo agradeceu a José, apesar de se tornar agora dependente de Faraó e como que escravos de Faraó. Jacó, nessa altura, está com 147 anos. Jacó fica doente, ele abençoa os filhos de José, e os filhos Efraim e Manassés. O Manassés era o primeiro filho e o Efraim o segundo. Mas o Jacó acaba abençoando o segundo filho, dá para ele a bênção do primogênito. Manassés queria dizer isso: Deus me fez esquecer os trabalhos, aflições que eu passei e esquecer a casa de meu pai. O primeiro filho, Manassés, Deus me fez esquecer. E o segundo filho, Efraim,
Deus me fez prosperar nessa terra. Muito bem. Jacó fala para José: eu adoto os seus filhos, eles são como meus filhos, Manassés e Efraim. Só que ele abençoa primeiro Efraim e Manassés. E Jacó lembra para José a aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac e com ele. Então, ele fala, ele transmite, porque Deus não apareceu para José para aliança, apareceu para Abraão, para Isaac e para Jacó. Mas Jacó está contando para José. E Jacó, então, ele vai adotar os filhos de José. Quando nós formos estudar as tribos, no lugar de José, vai ter duas tribos, Manassés e Efraim. Efraim e Manassés, no lugar de José. Jacó acaba dando a José o direito de primogênito, que o primogênito recebia a porção dobrada. Muito bem. E aí, Jacó profetiza a volta deles a Canaã. Jacó diz que eles iam voltar para Canaã, porque era promessa. Lembra lá na visão da escada, que ele falou, se o Senhor me trouxer de volta, e Deus garantiu isso aí, era uma das bênçãos, que eles voltassem para a terra prometida. E nesse tempo, Jacó faz um pedido para José. Ele quer ser enterrado na terra da promessa, em Canaã, Palestina, a terra que foi prometida para Abraão. Jacó abençoou os 12 filhos. É uma profecia também, bênção profética. Cada um dos filhos, ele vai falando filho por filho, lembrando o que eles fizeram e profetizando o que eles iam fazer. E aí aparece em Judá a profecia de Cetro, é ele que vai ser o descendente de mulher, que vai ser o salvador da família de Judá. Muito bem. E o Jacó repete o pedido. Ele quer ser enterrado com os pais, com seus antecedentes. E ele fala com Abraão, Isaac, Abraão com Sara, Isaac com Rebeca e Lia. Estão enterrados lá em Canaã. Ele quer ser enterrado lá também. Jacó morre e há uma lamentação muito grande. 40 dias ele é embalsamado e um choro de 70 dias. Depois, então, vai aquela comitiva, os oficiais principais, os principais do Egito, todos da casa de Jacó, só não foram as crianças e os animais, carros e cavaleiros. Fizeram aquela procissão para levar Jacó para ser enterrado na terra prometida. Agora os irmãos falaram, agora o papai morreu e o José agora vai cobrar da gente. E eles falam para José, o nosso pai ordenou que você nos perdoe. É interessante, mas José já tinha perdoado. Há um livro lindo chamado O Mistério da Providência de Deus, que fala do caráter de José, da ternura de José, da paciência de José. Então, o que ele fala para os irmãos? Eles rogam perdão, pai mandou você perdoar, mas eles pedem perdão. E ele diz assim, vocês intentaram o mal, vocês quiseram fazer o mal, mas Deus tornou o mal em bem. Deus trouxe vocês para cá para que eu sustente vocês. Me fez governador para que eu pudesse fazer isso. Se ele deixasse vocês lá, vocês iam se misturar com os outros povos. Então Deus trouxe vocês para vocês ficarem juntos e para serem sustentados por mim. Eu sustentarei vocês. E ele consolou os irmãos. E a morte de José, com 110 anos ele morreu. Ele também profetizou, ele falou, certamente Deus visitará vocês e os fará subir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus quer de nós fé e obediência.
quando Jacó falou para ele da aliança, da promessa, ele absorveu, ele creu e ele também ficou fazendo parte dessa aliança. E ele disse, Deus fará vocês subir à terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E vocês transportem os meus ossos daqui. Então embalsamaram José, o corpo dele, e o puseram num caixão no Egito. Capítulo 50 de Gênesis. Vamos fazer um arremate de Gênesis, né? Lembrar Gênesis, primeiro livro da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Gênesis fala das origens, da criação. Gênesis tem 10 histórias, é considerado também a lei, a Torá, o Pentateuco. Tem 50 capítulos. Nomes a lembrar, Deus, Adão, Sete, que é o terceiro filho de Adão e Eva, Noé, da arca, Sem, que é o filho de Noé, de onde vai sair a descendência para chegar a Jesus. Abraão, Isaque, Jacó e José. Lugares do Gênesis, Éden, o jardim do Éden, o Monte Ararate, onde a arca ficou, Babel, a torre da confusão, Ur dos Caldeus, terra de Abraão, terra de Rebeca, terra de Raquel. Ur dos Caldeus era uma civilização. Quando eles vêm, havia lá, quando Abraão vem, havia bibliotecas, eles trabalhavam com ferro, com cobre, tinha músicos lá em Ur dos Caldeus. Canaã, que é a terra prometida, ou Palestina, e Egito, são as terras de Gênesis. Ordenanças de Gênesis. Dia do descanso. Vai aparecer depois dos 10 mandamentos. Deus fez o universo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. E era para eles aprenderem isso. Casamento. Deixa o homem, pai e mãe, e se une a uma mulher, e serão os dois uma só carne. E depois Deus abençoou Adão e Eva e disse para eles crescerem, para eles multiplicarem. E o dízimo. Abraão deu para Melquisedeque e Jacó prometeu o dízimo se Deus fizesse ele prosperar, se Deus fizesse ele voltar para a terra prometida. E Deus fez isso e Jacó procurou cumprir. O desafio para nós é ler o livro. Martinho Lutero, ele diz assim, você leia, vamos pegar o livro de Gênesis, você leia o livro de Gênesis como se você chegasse numa laranjeira e sacudisse os galhos e caiu as frutas. Depois você chupar essas frutas, você volta e agora você vai pegar fruta por fruta, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e vai deixando o Espírito Santo te ensinar. E o Espírito Santo mostrar para você que existe um Deus único, que ama, que formou um povo para salvar este povo e está preparando o lugar para morar com este povo. Que Deus nos abençoe.